Olá para você que está ligado na Rádio Defensoria. Está começando mais um Momento SDEP. É nesse momento que você conhece a Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima. E para conversar um pouquinho, está aqui comigo o professor Vilmar Antônio da Silva, que é editor e coordenador da escola, da SDEP. Vamos então começar, Na verdade, a Defensoria, a escola, a SDEP, vai lançar a revista Arandu, agora, que reúne aí vários estados do norte, toda a região norte, na verdade, Tocantins, o Acre, Rondônia, Pará. Como é que surgiu essa ideia, professor? Obrigado pela oportunidade. Nós da escola, da SDEP, consideramos que esse espaço aqui é um espaço muito importante para que nós possamos conversar com as pessoas o que nós estamos fazendo aqui. E temos feito muita coisa. A ideia da revista Arandu surgiu em 2018, possivelmente. Não me lembro exatamente, mas mais ou menos em 2018. Eu sou o coordenador geral da escola. E, à época, o Dr. Rony, ele era o nosso diretor-geral. E a gente conversando sobre a necessidade de nós, aqui da Defensoria aqui de Roraima, criarmos uma revista científica, muito importante, para que nós pudéssemos publicar em um periódico científico a produção científica nossa. Mas nós achamos melhor não criarmos uma revista sozinhos, e sim uma revista com mais de uma defensoria. E me lembro que, conversando com o Dr. Rony, ele disse, bom, o que você acha da gente fazer uma parceria com uma das defensorias aqui da Amazônia? Acabou que a gente foi se empolgando e achamos melhor, então, convidar todas as defensorias da região norte. E são 7 defensorias, Lembrando que são instituições estaduais, independentes, E daí, nesse contexto, surgiu a ideia de nós construirmos uma revista. Ainda não tinha nome, mas diante desse contexto, precisávamos publicar cientificamente nossas pesquisas. E, no caso, essa foi a principal motivação, Mostrar também para a população que acompanha o trabalho da Defensoria e para a população que não conhece também a escola da Defensoria, a escola superior, que é produzido também pesquisa, que também existem pessoas que estão ali para investigar, para entender também o contexto social, econômico, político e, claro, de direitos da população? Isso mesmo. Foi bom que você tenha perguntado isso, porque a escola da Defensoria Pública, ela existe para 2 vieses importantes, 2 pilares muito importantes. Um pilar é planejar e executar a qualificação e atualização profissional do nosso público interno. E outro pilar muito importante é educação em direitos para todas as pessoas, para todas. Nesse contexto aí, é muito importante que a escola ela promova e também incentive as pesquisas científicas. Porque as pesquisas científicas, elas fazem com que nós entendamos melhor os fenômenos sociais, porque o direito é uma ciência social, e que nós possamos entender melhor os fenômenos, os problemas, e que nós possamos buscar soluções. Nessa necessidade aí, ter uma revista científica é muito importante como veículo de divulgação. Esclarecendo bem que a Arandu não é uma revista social. Lá não tem anúncio de nada e nem fotos de eventos, não é isso. É uma revista científica. Uma revista destinada à publicação dos resultados das pesquisas científicas. Então, eu peguei o telefone e comecei a ligar para os diretores das escolas ou dos centros de estudos dessas 6 outras defensorias. E fui passar a ideia, e isso já em 2020 para 2021. E aí todos gostaram muito da ideia e nasce ali então uma luz bem fraquinha, que no futuro se tornou quase que um sol. Então, começamos os primeiros passos, um telefonema para cada um explicando essa ideia. Eu me lembro bem que primeiro que eu liguei foi para o Dr. Newton. Dr. Newton
Na época, né, ele era o diretor da Escola Superior do Tocantins, da Defensoria Pública do Tocantins. E eu já o conhecia só de contato, e ele ficou muito empolgado, mas ele achou que seria muito difícil. Mas ficou empolgado. E daí começamos a conversar com os outros, e dali surgiu o início da construção de um sonho. E na sequência foi entrando em contato com os demais, né, diretores, coordenadores. E como é que se chegou à conclusão, então, de que o nome seria Arandu? Então, nós então propusemos, tudo foi coordenado aqui dentro do nosso CEAF na época. Nós ainda éramos um Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. E aí, tudo coordenado por nós, fizemos um projeto muito bem detalhado para a criação dessa revista. E nesse projeto estavam previstas 8 reuniões de trabalho de 3 horas cada, com representantes das 7 escolas. Desculpa, das 7 defensorias. E daí começamos o trabalho, fizemos a primeira reunião, e para discutir os detalhes da criação de uma revista científica, todos os detalhes. E foi uma experiência maravilhosa, porque nós todos, logo no começo, já percebemos que a revista ela teria o objetivo que eu acabei de dizer, né, da publicação das produções científicas, não mais de Roraima, e sim da região norte toda, não é? Mas tinha um outro objetivo, muito importante, que seria integrar essas pessoas, essas instituições, esses estados, essa região. Integrar, aproximar essas pessoas. E daí, fomos, depois da 8ª reunião, tinha sido delineada a criação dessa revista, como é que ela funcionaria. E depois de tudo feito, tinha 2 outros desafios. Primeiro, o nome. Qual seria o nome? Fizemos um concurso entre as 7 defensorias, por meio de votação, e o nome que ganhou foi Arandu, Norteando Direitos. Na verdade, foi a junção de 2 propostas. Uma proposta seria Arandu, e a outra proposta, não me lembro de qual defensoria, era Norteando Direitos, e juntamos as 2. Porque quando você vai olhar o que significa Arandu, essa palavra vem do Guarani, e que significa Ara significa tempo, e Andu significa sentir ou ouvir. Então é a ideia de sentir o tempo ou ouvir o tempo. Para a língua Guarani, não existe diferença entre sentir e ouvir. Então é isso, a gente está percebendo o tempo existindo, né? É nessa ideia. Uma ligação muito grande com o que nós fazemos aqui. Nós viemos todos os dias trabalhar por um dia, por semana, por anos, por décadas, por séculos. E o tempo vai passando. E as pesquisas científicas publicadas são formas de registrar isso. O tempo passando. E o outro desafio, depois de criada assim, a estrutura da revista, era quem será o editor científico? Foi um outro desafio que tivemos que passar por ele, né? E como é que ficou definido, então, esse desafio? Então, depois que nós terminamos essa criação, e acabou que fui aclamado como o editor científico. Pediram que eu não tinha esse objetivo, a ideia não era essa, mas eu gosto muito de pesquisa, né? No dia 8 que vem agora, eu vou me submeter à banca de doutorado. Então, estou terminando meu doutorado, e então já tenho feito muito estudo. Eu sou um professor universitário há muito tempo. Adoro pesquisa científica. Então, a revista científica, a revista Arandu, acaba me colocando nesses 2 universos que eu adoro. O universo da Defensoria Pública e o universo da academia, por meio da pesquisa científica. Então, eu assumi a missão de conduzir a revista científica por 5 anos, a revista Arandu, por 5 anos. Este mês, agora no dia 30 de novembro, nós vamos lançar a 4ª edição. Ou seja, estamos concluindo o 4º ano,
Falta mais um, que eu estarei à frente da revista. E nesses 4 anos, indo para o 5º, muita coisa nós construímos, crescemos muito, muito mesmo. E lembra que eu te disse daquele resultado, a segunda intenção que tínhamos de integrar essas defensorias, os estados? Isso tem acontecido grandemente. Já é um ótimo resultado. Professor, explica para a gente também quais são os critérios, né, para definir aí quais são os artigos científicos, as pesquisas que são incluídas dentro da revista Arandu. Ótima pergunta. Uma revista científica do nível da Arandu é uma revista que deve, os manuscritos que chegam para a publicação devem ser submetidos a pares cegos. Esses pares cegos funcionam assim, ó. Imagine que você queira escrever um artigo científico. E você pode e deve, viu? Depois nós vamos falar sobre isso. Escrever um artigo científico sobre uma coisa da defensoria, ou aqui da região, da área de jornalismo, a jornalismo aqui na defensoria pública, alguma coisa nesse sentido. E daí você submete. Antes, você vai entrar no site da revista Arandu e ali tem as informações e orientações para os autores. Aí eu quero fazer um artigo científico, tem um manual como fazer lá. Abre o manual, está tudo detalhadinho como fazê-lo. Aí você faz o manuscrito. Esse manuscrito ele vai ser então submetido, tem um sistema de submissão lá, é fácil de fazer, submeteu. Aí vai chegar para mim, e que sou editor científico. Eu abro ali o seu arquivo, ele vem desidentificado, não tem seu nome lá. E nem mesmo o arquivo que chega para mim, ele é codificado. Eu abro e analiso se tem viabilidade científica, se foi empregada mesmo a metodologia científica ali. Um exemplo aqui, ó, só para ilustrar. Se por acaso você escrever na linguagem jornalística, não pode ser publicado, porque não é científico. Precisa seguir a metodologia científica. E daí, verificar o plágio, por exemplo, não tem? Não. Aí eu tenho uma lista com 35 pareceristas. Todos os pareceristas têm pelo menos mestrado. A maioria tem doutorado. E do Brasil todo, de várias universidades, muitos da PUC do Paraná, por exemplo, temos da UERJ, diversas instituições, da Universidade Federal aqui. Então, eu escolho os 2 especialistas nessa área que você submeteu, encaminho para eles analisarem, eles vão receber, eles não sabem quem é que escreveu o manuscrito, não sabem. E você também nunca vai saber quem são os pareceristas que analisaram o seu trabalho. Nunca. Aí, se o parecerista, cada um desses 2 pareceristas, tem 3 opções de parecer. Um parecer pode dizer assim, está aprovado. Ou, segundo parecer, olha, está aprovado se o autor corrigir essas minhas observações, faz observações. E a terceira opção, que a gente não quer, mas é reprovado. Passado por esse crivo aí, a grande maioria o autor recebe de volta para fazer correções. Feitas as correções, aprovado, aprovou. Daí vai ser mandado para revisão de língua portuguesa, só língua portuguesa, não altera o conteúdo. Depois disso, vai para editoração, publicação. Na editoração também tem algumas correções, né? Quando chega na parte de editoração, as correções são somente de formatação. Às vezes uma tabela está meio desconfigurada, mas não mais de conteúdo. E nem mesmo de língua portuguesa, já foi feito. Que bom, né? Isso. E nas áreas de pesquisa, né? Quais que têm mais sido abordadas, né, dentro dessa revista, nessas 4 edições que agora será também lançada em novembro? Nós temos como objeto de estudo, de análise e publicações, todas as áreas que a Defensoria Pública atua e todas as áreas que a Defensoria Pública tem servidores. Por exemplo, a Defensoria Pública não atua na área de jornalismo, mas tem jornalista. Então pode sim escrever um artigo sobre jornalismo, desde que seja ligado à temática da Defensoria.
Os que mais aparecem para nós são reflexões, análise e reflexões sobre as realidades locais. Vou pegar um exemplo agora, dessa última edição, que ainda nem foi publicada. Tem um artigo muito interessante que é sobre uma brinquedoteca que existe em uma dessas defensorias, eu não me lembro agora qual é, da região norte. Uma análise científica dessa experiência. É uma brinquedoteca voltada para a população. Muito interessante isso. E temas como questões ambientais aqui na Amazônia, imigração, que tem muito a ver aqui com a gente, direito indígena, e as questões mais corriqueiras do direito, que são direito civil como um todo, direito de família, direito penal e processo penal. Mas tem uma questão que sempre está permeando aí, que as pessoas gostam de pesquisar, é sobre direito constitucional, que está presente em tudo isso que eu falei, né? Essas são as áreas mais recorrentes. No caso, a pessoa que se inscreve, né, o pesquisador científico, ele realmente tem que se dedicar ali, de se debruçar, né, diante de a legislação, em alguns livros, né? Quais as dicas que o senhor dá também para quem quiser fazer inscrição, né, e participar das próximas edições das revistas? Como eu te disse, eu sou um apaixonado por essa área de pesquisa, muito mesmo. Tenho obras publicadas sobre isso, sobre pesquisa científica, e uma vez por ano eu pessoalmente ministro um curso de produção de artigos científicos. Infelizmente, eu só consigo oferecer 5 vagas para cada defensoria, das 7 defensorias da região norte. Um curso de 30 horas para isso. Então, eu já quero deixar aberto aqui o convite, fique ligado, eu estou falando isso para a região norte inteira, né? Quem tiver interesse, eu acho que é um bom ponto de partida. Quem ainda não tem experiência, né? E mesmo quem já tem experiência é bom para ajudar a gente lá no curso. Muito bacana. Outra coisa importante é que a atividade de academia, quando fala de pesquisa, a atividade da faculdade, quando fala de pesquisa científica, é muito apaixonante. Mas é para poucas pessoas têm a disposição de dedicar tempo, precisa dedicar tempo, pesquisar profundamente. Mas, de qualquer forma, qualquer pessoa no ensino superior, de graduação, ao final vai ter que fazer um TCC. Aquele TCC, trabalho de conclusão de curso, que nós chamamos lá na academia de iniciação científica. É um tira-gosto, uma experiência para experimentar como é que funciona, quais são as técnicas de pesquisa, e dali surgem alguns ótimos talentos. Nós, na Escola da Defensoria Pública, nós estamos abertos. Qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui, eu estou falando de qualquer lugar do mundo, mas aqui de Roraima é mais fácil. Se quiser entender mais sobre pesquisa científica, venha falar com a gente. Nós temos lá, eu que sou o coordenador, a doutora Lenir é a diretora com doutorado. Eu, daqui a uns 15 dias, se eu passar lá na banca, vou ser doutor. E nós temos 3 gerentes acadêmicas, todas as 3 com mestrado. Então, nós adoramos isso. Vai lá conversar com a gente sobre pesquisa científica. É um mundo muito apaixonante, mesmo. Então, maravilhoso. E fique atento. Logo nós vamos lançar o meu curso aqui em Roraima. Para a Defensoria de Roraima vão ser 5 vagas. Olha que legal. E, professor, de que forma que isso contribui, né, para o aperfeiçoamento tanto de todos, né, defensores, até os estagiários que participam dessa revista? Abre a mente, de que forma que a gente pode falar sobre essa contribuição e aperfeiçoamento profissional? As suas perguntas foram muito bem feitas, muito bem auxílio. preparadas. Olha, vou pegar o exemplo aqui, esse exemplo serve para todos, mas eu vou só pegar um recorte aqui para ficar mais fácil de explicar da atuação do defensor público ou a defensora pública aqui na defensoria. E vamos imaginar um defensor que atue na área de família,
Só para exemplificar. O conhecimento técnico de um defensor é inquestionável. O concurso público é muito exigente, então você vai ter que estudar muito. Um exemplo. Essa turma que está tomando posse agora, essa última turma, a média de estudos só para o concurso é de 6 anos para cada um. Não está contando a faculdade não, hein? É depois da faculdade. Então, as pessoas, do ponto de vista legal ali, das leis, do direito, sabem muito, todos os defensores. Mas se um desses, vou pegar como exemplo, né? Se um desses, dentro do seu universo ali, pegar um exemplo aqui de guarda compartilhada, que é o dia a dia também, decidir fazer uma pesquisa científica sobre guarda compartilhada, e aí, obrigatoriamente, essa defensora ou esse defensor vão se aprofundar, não mais só na lei, mas na experiência, nos doutrinadores, nas teses de doutorados já feitas sobre isso, nas dissertações de mestrado, nos artigos científicos já publicados nas revistas científicas. Então, ele aprofunda esse entendimento. Isso contribui muito com o seu trabalho. Você vai ter um conhecimento para além do direito em si, para muito além disso. Aprofundar. E o mais desejável ainda, esse defensor ou defensora que eu estou falando de exemplo aqui, pode e deve publicar sua pesquisa. Publicando, imagina publicar uma pesquisa sobre guarda compartilhada aqui em Roraima, na revista Arandu. É uma revista eletrônica, o planeta todo está na internet. Então, o planeta todo tem acesso. Então, pode ser que alguém leia isso lá na França ou no Rio Grande do Sul e pode inspirar, pode ajudar outras pessoas. Isso é muito importante. Esse é o cientista do direito. E assim, né, falando de direito, como que isso também contribui, não só para a gente estar falando agora, falar um pouquinho sobre o aperfeiçoamento profissional, né? Mas de forma que isso contribui para o estado de Roraima e para toda a região norte, né? Já que a gente está falando também de uma revista que atende as regiões aí do norte do país, incluindo Acre, Pará, Amazonas, Tocantins, o Acre. Esqueci de algum estado? Eu sei falar na ordem alfabética. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Pronto, eu tinha esquecido do Amapá. Mas, enfim, diante dessas publicações, né, de forma que isso contribui também para esses estados, especificamente no caso aqui para o nosso estado de Roraima. Muito interessante que as suas perguntas ligam às minhas experiências, eu acho isso muito interessante. Eu tenho uma formação, a minha graduação é em Direito, especialização em Metodologia e Ensino, e tanto é que eu sou professor na faculdade. Mestrado em Desenvolvimento Regional da Amazônia. Tive essa felicidade. Imagina isso. E agora estou terminando doutorado em Direito Internacional. Meu doutorado é uma parceria aqui da Universidade Federal daqui com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, quando eu fiz o mestrado, 2 anos de estudos, aprofundando as questões da Amazônia, né, desenvolvimento regional da Amazônia, um foco mais ligado a Roraima. Então, eu pude ter a experiência de conhecer mais profundamente as questões macroeconômicas aqui de Roraima, da Amazônia como um todo, mas um foco em Roraima. E ali foram vários estudos feitos, e me lembro de um artigo científico que eu produzi à época, escrevi e publiquei, na época não existia Arandu, né? Publiquei sobre a nossa dificuldade aqui em Roraima de capital intelectual humano, claro. Nós tínhamos, à época, por volta de 2013, uns 10 ou 11 anos atrás, nós tínhamos desafios enormes, macroeconômicos, de crescimento econômico, a gente precisava crescer economicamente, mas nós tínhamos poucos doutores, muito poucos mestres, poucos especialistas e tal, e nessa área muito menos ainda. O direito é muito parecido, viu? O direito também aqui em Roraima tem muita dificuldade de formação de capital intelectual para depois da graduação. Mestrado, doutorado aqui ainda é muito escasso. E à época, naquele artigo, eu me lembro de ter apontado que
O crescimento econômico de um lugar, de uma região, um estado, uma cidade, não consegue seguir em frente sem capital intelectual. Isso é impossível, porque quem faz o desenvolvimento são as pessoas. E aí são necessárias pesquisas para isso. E que tipo de pesquisas? Pesquisas científicas. As pesquisas de opinião, por exemplo, são importantes? Sim, mas para um outro fator, o fator eleitoral, alguma coisa nesse sentido, ou venda de produtos, mas desenvolvimento econômico, capital humano ligado à ciência, pesquisa. Então, nesse contexto, é muito importante que aqui em Roraima as pessoas pesquisem. Isso é mais comum, muito mais comum, quem fez doutorado ou está fazendo doutorado, quem fez mestrado ou está fazendo mestrado, mas não necessariamente. Não precisa estar fazendo doutorado, ou ser doutor, ou estar fazendo mestrado ou ser mestre para pesquisar cientificamente, não. E nós adoramos isso lá na escola da Defensoria. Ali, para nós, é o santuário da pesquisa científica. Tanto é que nós temos grupos de pesquisa lá, a gente adora isso. Então, para responder melhor a sua pergunta, isso tudo que eu falei foi introdução da minha resposta, agora eu vou responder. O professor dá respostas à entrevista como se estivesse escrevendo um artigo científico. Parece que eu estou escrevendo um artigo científico. Não, mas para que fique bem claro. Didático, né, professor? Didático. Eu sou professor desde 1979, né? Faz um tempinho já, hein? Olha, toda vez que alguém produz e publica um artigo científico sério, bem feito, ele esclarece para as pessoas que vão ler, qualquer pessoa, do público em geral, mas também pode e deve servir de fonte de informação para os gestores, para o desenvolvimento de políticas públicas. Vou pegar um exemplo aqui. Se você escrever uma pesquisa científica sobre a atuação da Defensoria Pública ligado a divulgação do trabalho da Rádio Defensoria. Pode ser. Mas vou pegar só dos nossos assistidos, a realidade deles, e falando do perfil socioeconômico que normalmente vem nos procurar. E faz essa pesquisa científica e publica. Isso serve e deve servir de fonte de análise para as políticas públicas ligadas a isso. Por exemplo, então nós precisamos abrir mais unidades da Defensoria Pública no lugar tal, que foi apontado na pesquisa ali, porque daí eu vou conseguir atender mais diretamente. Então, as pesquisas científicas publicadas, elas também servem para informar as pessoas de forma geral, mas também como forma dos governantes, os gestores públicos, tomar as suas decisões mais acertadas. Professor, diante de tudo isso que o senhor contou, revelou aí sobre os bastidores também da pesquisa científica e da revista Arandu. Quem tiver interesse em ler esses artigos, em acessar a revista, como é que faz? Então, essa revista científica, a nossa revista Arandu, ela é hospedada no site da Defensoria Pública do Tocantins, ou seja, uma das integrantes das 7 defensorias da região norte. Só digitar no Google, Revista Arandu. Aí ela vai aparecer, e você clica ali e é de acesso livre. Por enquanto, nós temos lá as produções científicas das 3 edições anteriores, livremente. E no dia 30 será publicada a 4ª edição. Então, eu indico que leiam. Você vai ver ali o título, nós temos defensores nossos que publicaram, servidores nossos que publicaram, e aproveitar a sua dica, gostaria de também incentivar as pessoas a comecem a produzir agora. No ano que vem, a revista Arandu tem outra edição, logo a gente vai anunciar quando estarão abertas as inscrições. Ao visitar a revista Arandu, já veja lá as informações para os autores, o que tem que fazer, como é que funciona. Aqui da Defensoria Pública, quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode ligar para a gente na escola, ou melhor, vai lá tomar um café com a gente, lá na nossa escola. Nós adoramos falar sobre isso. Não sei se isso ficou claro, que a gente adora falar sobre isso. Ficou um pouquinho claro.
Professor, o senhor falou do lançamento. Eu queria falar especificamente agora, então, do lançamento da 4ª edição da revista. Vai acontecer aonde, né? Qual é a sua expectativa? O que se espera, então, do lançamento dessa revista? Eu sei que todas as vezes eu choro lá de alegria, de emoção, né? De saber... Realização, né? Realização. É um sonho é um sonho ótimo de se sonhar, mas maravilhoso em ver funcionando, né? Sendo realizado. Vai ser na cidade de Manaus, no auditório da Defensoria Pública, e na verdade eu não sei onde fica, mas é lá na cidade, no auditório da Defensoria Pública lá na cidade de Manaus, no dia 30 às 10 horas. Eu estarei presente lá representando a Defensoria Pública do Estado de Roraima, mas também a editoria científica. É um momento importante, até porque este ano... eu não expliquei uma coisa aqui. Como são 7 defensorias públicas, cada ano esse lançamento e a organização administrativa fica a cargo de uma das defensorias públicas na ordem alfabética. Este ano é a Defensoria do Amazonas. No ano que vem, a Defensoria do Pará. Então, lá a gente já vai passar o bastão também. Tem ali uma cerimônia ali de passada, né? E o lançamento, e é um momento de nós refletirmos, fazer o lançamento, refletirmos sobre como é que foi a experiência e já começar o pensamento para a próxima edição do ano que vem. Eu espero que tenhamos uma ótima participação de representantes das 7 defensorias. Também a gente convida a comunidade local, principalmente a acadêmica, alunos dos cursos de Direito, pesquisadores locais, os autores que quiserem ter interesse em ir. E é uma celebração, além de um lançamento. Vai ser muito emocionante, eu já sei, porque vai ser a minha penúltima edição que eu vou estar à frente, né? E eu estou preparando aí o meu substituto. Ainda não apareceu, mas estamos buscando. E vai ser com o seu... No dia que o senhor estiver lá, já vai ser como doutor também? Já vai ter apresentado? Não vai ser. Aí vai estar pertinho, né? Vai estar próximo, né? Então é isso, professor. Assim, eu queria agradecer bastante, né, por você ter contado um pouquinho dessa experiência da pesquisa. Acredito que quem é pesquisador e ouviu, né, essa entrevista também acho que ficou super interessado em talvez publicar um artigo, em integrar a revista Arandu, da região norte, produzida também aqui pelos servidores, defensores da Defensoria Pública de Roraima. Mas eu deixo esse espaço também para você fazer as considerações, né? Alguma coisa que a gente esqueceu. Inclusive deixar o endereço lá da SDEP, né? Da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Roraima, e convidar as pessoas a conhecerem esse local. Olha, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade. As perguntas foram muito bem elaboradas, parabéns. Parabéns ao João, também nosso produtor, ele ajudou bastante. Que ajudou muito, né? Também deixar aqui, claro que, olha, qualquer pessoa pode submeter um manuscrito. Antes da publicação, a gente chama de manuscrito. Um artigo científico ou um paper. Pode submeter à revista Arandu. Não precisa ser da Defensoria Pública, não. Qualquer um pode, do mundo inteiro. Inclusive, nesta edição, nós temos uma fala especial do professor Kim Economides, que é um grande pensador do direito. Ele mora na Austrália, ele é inglês, mora na Austrália. Na minha visão, é o principal nome quando se fala de acesso à justiça do planeta. Então, ele fez uma dedicatória para nós, eu pedi, ele escreveu. Ai, que chique, vai estar né? lá na nossa revista. E também deixar aqui os meus agradecimentos a quem está nos ouvindo, dizer que vale muito a pena a pesquisa científica, pela pesquisa em si. Agora, vale muito mais a pena a pesquisa científica quando você publica em um periódico científico. E a revista Arandu, ela tem cumprido esse papel, de publicar esses esforços de pesquisa científica das defensorias ou de qualquer outra pessoa que reflitam a realidade da região norte. Muito obrigado. Parabéns, professor, né, como editor, né, coordenador também da Escola Superior aqui do Estado de Roraima, editor da revista Arandu. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas pesquisas, né, e por esse incentivo de fazer nascer, então, a pesquisa a partir do Estado de Roraima,
difundindo para toda a região norte. Muito sucesso e sucesso também no lançamento aí no próximo dia 30 de novembro. E muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E assim a gente vai encerrando, né, mais um Momento SDEP, aqui, momento da Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima. E se você quiser ouvir essa e outras produções também da Rádio Defensoria, basta acessar os nossos canais oficiais no Deezer, no YouTube e também no Spotify. Basta pesquisar lá, Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!